Olá, meus queridos, seja bem-vindo ao podcast Sabedoria Limitada. Eu sou o Dale Brant e aqui nós falamos sobre desafios, histórias de pessoas fantásticas, pessoas que têm lições de vida para contar. E hoje, especialmente, nós temos um convidado muito especial, uma autoridade na área de imagem, de posicionamento, de mercado, posicionamento pessoal. É uma pessoa que tem grandes histórias. Queria receber com grande alegria e gratidão o João Mena. Seja bem-vindo a Obrigado, meu cara. podcast. Quero Obrigado, te presentear Dali. aqui já de boas-vindas com um kit da Gran Cru, que é o nosso patrocinador oficial aqui do nosso podcast. Então, receba. Muito obrigado, vou usufruir. Não sei se você gosta de vinho, mas gosto muito de vinho. A gente tem os melhores vinhos do mundo aí. Obrigado, Gran Cru de Amato. Quero agradecer a Gran Cru por trazer para nós sempre Posso deixar aqui? excelentes vinhos. Pode, fica à vontade. Melhor deixar aqui, né? Deixa aí, pode ficar à vontade aí. João Gaúcho, né, João? Sou gaúcho, nasci em Porto Alegre, mas morei em muitos lugares, mais de 25 cidades. Nossa, me mudei muito. Você rodou bastante. Com 33 anos, né? Então, nossa. mudei bastante. Começou novo, né? Na verdade, eu nasci em Porto Alegre. A minha família, meu pai era aposentado do banco e aí ele se mudava bastante. Nós fomos para São Gabriel, que é a família da minha mãe de lá. Na verdade, a família da minha mãe e do meu pai, né? Porque são tanto os Teixeiras como os Mena Barreto. Né? Então lá tem o Marechal Mena Barreto e tal, tem toda uma história, né, da família lá. E aí fomos para lá. Depois fomos para São Chico. São Chico aqui do lado. Aqui do lado, São Francisco de Paula. Cresci lá, né? Meu avô morava lá, a gente morava lá. Sim. Aí depois eu fui para Santa Maria. Aí a gente começou a se mudar primeiro com a minha família, né? Uhum. E aí depois, com 17 anos, eu saí de casa. E aí eu fui por conta mesmo. Aí eu fui para Belo Horizonte, fui para o Rio de Janeiro, fui para vários lugares, fui pingando. Que legal. Foi para BH? Morou em tempo em BH? Morei 6 meses lá. Ah, que legal. Minha terra, BH. Eu vim de lá. Olha. Cara, eu morei no centro de BH lá. Que loucura. Era Afonso Pena. Que coisa. O que tu foi fazer lá? Fotógrafo? Tu foi trabalhar fotografia? Eu fui, na verdade, eu trabalhava como designer na época. Então não era fotógrafo ainda. E jogava muito xadrez. E lá em BH, no centro, ficou os velhinhos jogando xadrez, Sim, né? Aí eu me sentava com eles e ficava jogando. E eu fui para estudar lá, na verdade, né? E fazia bico como designer. Então eu estudei várias coisas no caminho, né? Depois eu fui para Bahia. Fiquei 3 anos em Salvador e fiquei... Acho que foi, na verdade, foram 2 anos. 2 ou 3 anos. E depois fiquei uns 6 anos em Barreiras. Barreiras é no interior da Bahia, no Nordeste. Para você ter ideia, né? A Bahia é muito grande. Sim. Barreiras fica a 600 quilômetros de Brasília e 1.000 quilômetros de Salvador. Então, ou seja, mais Goiás do que, exato. do que Bahia, né? Barreiras é bem interessante, é uma cidade famosa, né, no interior ali. Porque é bem rica, assim, né? Tem Luiz Eduardo Magalhães ali, produção de algodão e tal. No agro é muito, muito forte. Tu viajou para vários lugares diferentes, né? Isso te deu perspectivas diferentes, assim? Com certeza. Com certeza, ainda mais com as dificuldades, né? Dificuldades financeiras, obstáculos, problemas, né? Isso tudo te abre a visão, né, para o mundo, te abre o olhar. Então, basicamente, eu saí de casa com 17 anos, 17 para 18 anos, e aí, quando eu saí, eu comecei a ter as experiências que, né, me provaram no mundo. Porque senão eu estaria sempre ali, né, morando com a minha mãe e com a minha irmã. E meu pai era separado dela, né? Se separaram, eu tinha 8 anos de idade. Entendi. Então, a partir dali, eu fui criado com a minha mãe e com a minha irmã. Perfeito. E como eu já tenho essa veia artística, então eu sempre fui muito sensível, né? E aí tu imagina, sensível ainda morando com a mãe, com a irmã, não tinha uma figura masculina, né? Complicado. É complicado. E aí foi bom eu ter me provado no mundo para justamente me tornar o homem que eu sou hoje, né? Sim, eu acho que essa saída é que faz você experimentar coisas e decisões que não teriam que estar lá no conforto, né? Exato. Você está num nível de proteção. Quando você sai dessa bolha de proteção, quanto mais novo o homem precisa... Foi uma das melhores decisões que eu tomei, assim, sem dúvida nenhuma, né? Isso te fez crescer, né, bastante. Como é que veio a história da fotografia na tua vida? Então, eu tinha essa veia artística e aí eu já fui mágico. Mágico? Mágico, que legal. mentalista. Tem cara de mágico. Daqueles, né? Sempre David Copperfield. Né? Gosto muito do David Copperfield. Eu já fui mágico, mentalista, né? Hipnose gosto muito.
aquilo que você me mostrou antes, eu gosto muito desse sistema, já estudei sobre. Radiestesia. A radiestesia não me lembrava, mas, por exemplo, o pêndulo, outras coisas, né? Então, estudei muito a parte esotérica durante muito tempo. Tu é hipnólogo também? Não com título de hipnólogo, mas já faço fazer. consigo fazer. Eu uso hipnoterapia, é diferente, né? Porque já fiz hipnoterapia também. Na verdade, eu já fizeram em mim hipnoterapia, né? Sim. Nunca atuei nesse campo. Mas então, mágico, toco piano, enxadrista, todas essas coisas envolvendo a arte, né? E aí, a fotografia, ela surgiu primeiramente por uma paixão de registrar uma composição, de registrar luz e sombra, de registrar profundidade, de entender as coisas. E aí eu tinha um celular, né? E eu ficava fotografando com esse celular. E aí, assim, com 18 anos, o meu nome ele foi sujo por um familiar. E foi sujo, assim, não me lembro quanto na época. Eu sei que eu tinha 18 anos. Com 24 anos, meu nome ainda estava sujo, com mais de 30 mil reais. 24 anos. Então, assim... Aí, com 24 anos, 23 para 24 anos, eu estava morando em Brasília. Minto, eu sou muito ruim com números e datas. Então, acho que foi com 22 anos, por aí. Eu estava em Brasília e eu gostava de tirar foto com o celular e eu trabalhava como designer numa empresa de tecnologia. E aí o dono dessa empresa chegou lá e falou assim, alguém aqui é fotógrafo? E eu já me achava o fotógrafo, né? Só com o celular, né? Mas assim, o celular ele tinha configuração de ISO, obturador. Aí eu né? Aí ele me chamou, me levou numa sala e aí tinha uma Canon, né? Full frame, tipo, uma máquina mega cara, uma lente de 300mm, que é aquelas gigantes assim. Aquela top. E um robô russo que se chamava Klaus, que era um robozinho. E ele falou, a gente está com um projeto de uma tecnologia para fazer foto gigapanorâmica em estádio de futebol. Tá contigo. Aí ganhou o negócio... Sim, só que eu não sabia mexer na câmera, não sabia nem configurar a lente, nem mexer no robô russo, né? E aí eu comecei a aprender nos fóruns americanos, né, como mexer no robô. Então sempre fui autodidata, assim, aprendi a mexer no robô, coloquei a câmera, comecei a tirar foto em estádio de futebol. E eu acredito que ali começou a minha história com fotografia, por mais, né, diferente que seja do que eu faço hoje, porque depois o meu pai teve câncer, e aí quando ele teve câncer eu decidi ir para a Bahia, no interior da Bahia, porque ele era mais barato, né? Então Brasília é muito caro, né? E eu ganhava R$ 1.400 ali como estagiário. Eu tive que largar a faculdade, larguei o trabalho e fui para Barreiras com o meu pai, que foi também quando aconteceu, né, uma das viradas assim na minha vida. Então eu não sabia que eu ia ser fotógrafo, eu não sabia nada do que ia acontecer. Mas a gente pegou um monte de roupa, colocou no carro, um carro velho assim, e saímos de Brasília para Barreiras, 600 quilômetros. Chegou na metade ali, 300 quilômetros mais ou menos, a gente parou num posto de gasolina. Meu pai estava fazendo radioterapia, então meu pai tinha cabelo branquinho assim, bem velhinho, bem frágil. E a gente parou num posto à noite. E quando a gente parou nesse posto de gasolina, ali eu notei, né, eu percebi, porque daí ele falou, né, que nós não tínhamos o dinheiro para gasolina, não tínhamos o dinheiro para comer e simplesmente estávamos no meio da estrada sem dinheiro e sem perspectiva nenhuma. Comecei a buscar, encontrei uma moeda de R$1 e era tudo que a gente tinha. E aí o meu pai estava meio confuso por causa dos medicamentos, de tudo que ele estava fazendo. Certo. Ele quis ir comer alguma coisa, jantar, né? E eu tive que segurar ele e falar para ele, ó, não vamos, né? Vamos ficar aqui. Então aquele ali foi realmente um dos momentos mais difíceis, assim, mas que me forjou. Porque ali eu comecei a entender o poder da liberdade. Sim. De você ter dinheiro, de você poder... eu não quero que a minha família passe por uma situação como essa, não quero que um familiar passe. E eu estava muito distante dessas coisas, porque eu estava muito só na arte, eu amo a fotografia, designer, não sei o que, eu estava nisso. E ali eu entendi que, cara, acho que acendeu em mim o empreendedor. Entende? Acho que foi ali que acendeu. Porque eu vi o meu pai passando necessidade. Tanto que anos depois eu entendi que eu poderia ter saído daquela situação assim. Né? Por quê? Porque eu tinha um baralho no carro. Porque eu sempre andava com baralho, já, mágico, né? Era só eu ir no restaurante e fazer uma mágica pro pessoal e pedir R$5 ali para cada um. Ou uma... não, precisamos de uma comida aqui, né? Vou fazer uma mágica para vocês. Era só ter uma iniciativa. Sim. E eu não tinha iniciativa. Entende? Então ali para mim também, depois de muito tempo, eu refleti sobre isso. Você era mais tímido? Super tímido e extremamente introspectivo. Introspectivo eu sou até hoje, mas assim, eu era muito tímido. Então uma conversa como essa nunca ia acontecer, ainda mais palestra, né? Já dei palestra para mais de 2.000 pessoas, nunca ia acontecer. Então eu tive que me transformar.
né? Foi realmente uma alquimia que aconteceu. Isso foi uma circunstância que te forçou a sair, vamos dizer assim, do casulo de alguma forma, forçou você a sair daquela circunstância, né? Exato. Tu era jovem, né? Tu tinha 17, 18 Não, anos? nessa época aí do carro, eu já estava com 24. 24 anos. 23 para 24, acho que foi. Uhum. E qual foi a iniciativa que você tomou para você fazer uma transição? Qual foi a primeira decisão que veio para uma transição? A primeira decisão, eu vejo assim, foi um processo, né? Porque sempre que tem uma grande virada, né? Que tu deve saber, né? Tipo, quando a gente encontra uma pessoa de sucesso, eu já retratei vários bilionários, já me encontrei com vários empresários. E normalmente eu pergunto, o que foi a tua virada de chave, né? Só que a virada de chave, ela nunca é uma coisa só. Uhum. Ela é uma coisa que desencadeia várias outras. Uhum. Então, daqui até onde eu tô hoje, foram... Então, vamos lá, eu tinha 24, faço o cálculo aí, estou com 33. Então foi o quê? Mais de 7 anos, 8 anos. Eu estou há 10 anos como fotógrafo, muito mais, né? Aqui o pessoal vai ver que eu sou ruim de cálculo e de matemática. mas sim, então foi um tempo, né? Os primeiros 2 anos, eu acredito muito que foi uma questão de aumentar a minha habilidade e técnica fotográfica. Eu peguei uma câmera emprestada e eu comecei a fotografar de tudo. E eu fotografava cobrando R$50, R$100. Então eu fotografei gestante, fotografei formatura, fotografei 15 anos, fotografei casamento. E os primeiros 2 anos foi realmente um aprendizado. Foi forjando na prática a técnica, na prática e nos estudos também, mas sempre com a ambição de ser o melhor. Então tem 2 coisas, tem decisão e tem conhecimento. Então tu buscou o conhecimento técnico, só que você foi na experiência, na prática. Eu fui principalmente na experiência, porque eu não tinha dinheiro para o conhecimento. Uhum. É muito forte dizer que não tinha dinheiro para o conhecimento, porque tu tem a internet, né? Então eu pesquisava coisas e aprendia, né, de forma gratuita. Mas eu não tinha como entrar num curso, por exemplo. Não tinha como entrar numa preparação, aprender com alguém. Tanto que no caminho eu me forjei aprendendo com pessoas e arriscando muito. Eu não tinha dinheiro e dava um jeito e pagava e, né, lá na frente o negócio se pagava. Porque tu planta e tu colhe. Né? De fato. Então, mas foi isso. Esses 2 anos foi de forja, de talento. Uhum. Então eu já tinha um olhar, faltava a técnica. Né? Tanto que hoje, por exemplo, eu retrato uma pessoa em 15 minutos, 20 minutos, meia hora. E aí eu tava com o Carlos Wizard agora e ele falou, cara, gostei muito. Tu não enrola, tu é rápido. Perfeito. E aí eu falei, cara, que são 10 anos para fazer isso em meia hora. Então, para fazer rápido. Ainda mais com uma pessoa que não tem tempo. Exatamente. E que a gente tem que fazer muito rápido. Com certeza. Então, ali aqueles 2 anos foi nisso. Depois eu comecei a ter digamos assim, um despertar... Perdão. Comecei a ter um despertar para a questão financeira. Porque no momento que eu estava vendendo a R$50, a R$100... É aquela coisa, né? Se eu vender 10, eu vou ter 1.000. E aí, se eu vender... Faz os cálculos. Se eu vender 50, eu tô rico, entende? Sim. Eu ficava naquela, né? Só que a venda, ela é um processo energético, um processo de estado de espírito, é um processo de postura. E eu não tinha postura, não tinha confiança. Então, assim, às vezes a pessoa tá escutando isso aqui e tá projetando o João de hoje. Mas naquela época eu me vestia de calça de moletom, cabelo aqui, eu era tímido. Entendi, não que o cabelo aqui seja ruim, né? Mas para mim, naquele momento, que queria vender, né, especificamente para um público específico lá, não fazia sentido, ainda mais me vestindo do jeito que eu tava, né? Eu vi uma foto antes de depois tua, que tu coloca uma foto, acho que uma camisa verde. Não sei se era verde. Camisa do Internacional. Do Inter. Eu atendia meus clientes assim, cara. Camisa do Inter. Camisa do Inter. Tu chegava lá, é claro que tu passa valor, né? E tu não tinha essa consciência ainda. Né? Eu não tinha consciência. Eu tinha um lance meio romântico de eu sou bom e as pessoas vão descobrir que eu sou bom pelo talento. Entendi. Elas não precisam dessa confirmação. É claro que não era racional, mas inconscientemente é isso que a maioria das pessoas pensam. Né? Que eu sou bom, as pessoas vão saber que eu sou bom. E não é verdade. Você tem que saber se comunicar, você tem que ter uma postura, você tem que ter um posicionamento. Então eu comecei a estruturar a mudança do meu posicionamento a partir dali. Alguém teve alguma referência para você ter esse empuxo, assim, essa mudança? Ou você tinha algum modelo de pessoa, de profissional que fez você pensar assim, eu tenho que me posicionar de uma forma diferente? Teve uma pessoa que foi o Everton Rosa. Né? O Everton Rosa é um fotógrafo, inclusive aqui do Rio Grande do Sul. E ele vendia curso voltado para
fotografia, fotógrafos, né? E ele mostrava assim, olha, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz 100 mil reais aqui num casamento. Ali, eu vou te falar o seguinte, ó, eu comprei uma mentoria do Everton Rosa quando eu não tinha dinheiro. E na mentoria em si, eu sou muito grato ao Everton Rosa, né? Eu sou muito grato a ele. Então, acho que eu nunca falei isso publicamente. E por que eu sou grato a ele? Porque ele me abriu os olhos de que um fotógrafo pode ser rico. Perfeito. Tu não tinha essa percepção Eu não ainda. tinha. Eu pensei, cara, eu vou ter que viver aqui que nem um... Né, trabalhando que nem um maluco. Entendi, interessante. Então, ali ele me abriu os olhos. E eu me lembro... Olha que interessante. Isso, assim, eu tô falando não em tempo cronológico, tá? Deu vários saltos aqui. Sim, então, sim. teve um momento que eu estava numa exposição de fotografia, numa feira, que era a maior feira da América Latina de fotografia. E ele fez uma palestra lá. E eu estava sentado olhando e eu pensei, cara, um dia eu vou estar nesse palco aí. Eu já fui 3 vezes palestrar, né, nesse lugar. Legal. E aí, um dia eu vou estar lá e tal. E aí, eu fui na... Ele estava vendendo uma mentoria. A mentoria era 14 mil reais. Eu tinha 500 reais na conta. 500 reais. E quando o papelzinho chegou lá para ver condições da mentoria, a entrada era 500 reais. E para mim aquilo foi um sinal. Tipo né? assim, tu entregou tudo que tu tinha. Entreguei tudo que eu tinha. Para mim foi um sinal. Assim, pô, 500 reais e tal. Eu, cara, isso aqui vai mudar minha vida. E aí eu entrei e eu me lembro dos meus colegas fotógrafos falando, você é um idiota, né? Você é um babaca, você é um tolo, porque o cara tá te enganando. E, por que tá me enganando? Porque não é possível vender como ele vende, não é possível fazer o que ele faz, não é possível não sei o quê. Aí, cara, então assim, eu acredito que eu sempre tive uma inocência. A malícia segura muitas pessoas de crescerem, porque elas ficam desconfiadas de tudo. Verdade. E eu fui de coração aberto. Teve fé, né? Tive fé, acreditei nele, e na mentoria dele, eu vou te falar o seguinte, eu tive grandes aprendizados. Né? Um dos aprendizados foi que, e foi muito bom, porque eu estava meio sem dinheiro, assim, então ele tinha marcado um encontro presencial em São Paulo, o que para mim seria mais fácil, porque eu pegava um ônibus, ia para São Paulo e tal, eu morava lá na Bahia, né? Só que daí ele teve que desmarcar. E quando ele desmarcou, eu não sei o que ele fez, mas ele montou ali uma parceria com uma agência. E aí ele falou, o encontro vai ter que ser no Rio Grande do Sul. Só que eu vou pagar a tua passagem e tua hospedagem. E aí ele deu uma lição ali de que, ó, se você não cumpre com a palavra, tu tem que entregar muito mais do que o que você... Então compensou e para mim foi ótimo, porque daí eu fui para o Rio Grande do Sul com tudo pago e tal. E uma outra coisa, na mentoria dele, eu não tive, assim, a minha metodologia não envolve nada do Everton Rosa, é tudo autoral, né? Então tudo que eu faço não envolve ele, inclusive a estética, né? Fotográfica e toda a minha comunicação. Sim. Mas lá eu me conectei com várias pessoas. Perfeito. Então éramos 14 fotógrafos numa mentoria de público A. E eu lembro que teve um palestrante, no final o palestrante saiu, o palestrante atendia público A, falava com o público A, prestava serviço para o público A. E aí eu fui o único a me levantar e no final e falar com ele e falar, vamos fazer uma parceria junto. Ninguém teve essa coragem. Ninguém teve a coragem, então foi a ousadia. E ali... Olha, você que era o tímido. Tímido, né? E ali naquela parceria com ele me abriu várias portas. Então foi o início também de muita coisa que mudou, né? Legal. Então acho assim, como uma pessoa que eu modelei no início foi o Everton Rosa. Porque ali eu vi a possibilidade. Inclusive tem muitas coisas semelhantes, porque... ele mostrava uma notícia que fotógrafo vende casamento a 120 mil reais para Ana Maria Braga. E aí depois apareceu uma notícia minha, depois de anos, né? Retratista cobra 150 mil reais por trabalho com o retrato do Bolsonaro. Só que isso não foi intencional. Mas olha como a realidade ela foi se moldando, né? Eu não fiz intencional. O cara do jornal me ligou e ele botou aquele título, eu nem sabia. Aí quando eu vi, cara, olha que loucura, né? A tal ancoragem, né? Que depois que o pessoal sabe que eu cobro isso, eles valorizam mais. Automaticamente já foi valorizado. Exato. Ou seja, você procurou uma mentoria ambiente, né, que é um ecossistema que estava ali, com pessoas que você se conectou, o acesso, e aí tu subiu, vamos dizer assim, a tua consciência subiu, o teu nível de frequência, de posicionamento, tudo passou a entrar numa outra realidade. Tu acredita que a gente tem outros eus paralelos? Vamos dizer assim, nós temos outras formas, isso já é metafísica, né? Sim. De você, na sua consciência, entrar no nível mais excelente da tua personalidade, vamos dizer assim? Cara, eu acredito que tem como você nascer de novo várias vezes nessa vida, né? Que eu chamo de parir a si mesmo. Né? Então, tem como você parir a si mesmo. Aconteceu comigo várias vezes, diversas vezes. Eu acredito assim, se eu olhar
pro João de 18 anos, é claro, né? Daí na adolescência você tem uma mudança, mas se eu olhar pro de 22, pro de 25, pro de 28, pro de 29, pro de 30, eu sou uma outra pessoa completamente diferente. Pelas decisões que eu tomei, pelo caminho que eu segui, pelas ideias, pelas concepções, né? Então, hoje, por exemplo, eu tô com a minha empresa há 2 anos. Só 2 anos. Antes eu tive coprodução, né? Então, eu fiquei durante anos só como coprodução lá. Fotografia e Não, posicionamento? digital também, né? A parte do posicionamento, só que eu tinha coprodutores, ou seja, tinha uma agência que me atendia. E me ferrei muito, né? Através de várias agências, assim, porque, pá, é terrível. Sim. E aí eu decidi formar minha empresa. A sua equipe. Que faz 2 anos e meio, mais ou menos. E que daí o nosso faturamento foi lá nas alturas, mas por quê? Porque mas eu tive que ressurgir como líder. Porque antes eu era só o expert. Perfeito. Ali com a minha empresa eu tenho que ser o líder. Isso exige coragem, organização e tudo, né? Tu tem que ser o exemplo, tem uma questão de cultura. Sim. Porque a empresa é a expansão do dono, né? Sem dúvida nenhuma. Então eu tenho que estar lá, eu tenho que educar, falar é assim, é assado, mudar as coisas de lugar, enxergar o potencial das pessoas e ver onde que eu posso encaixar elas. Então eu acredito que nesses últimos 2 anos eu nasci de novo. Você teve um crescimento rápido também, né? Foi rápido assim, né? Rápido. Rápido entre aspas. É aquele rápido, né? Uma empresa, tipo, né? Conseguiu se posicionar. Mas voltando um pouquinho à fita ali, você falou do Bolsonaro, tu falou de autoridades, tu fotografou várias autoridades, muita gente influente. Qual que foi o primeiro assim que tu começou a entrar nisso que trouxe esse meio para você, que trouxe essa primeiro que tu fotografou assim que te puxou para chegar lá no presidente da República? Eu acho que nenhum me puxou para chegar no presidente. Como é que tu chegou nele? Eu acredito muito que foi a construção da minha marca pessoal. No digital. No digital. Eu acredito que você precisa se expressar. Eu não estou falando de oratória. Tá. Eu não estou falando de técnica, de oratória, de comunicação, não é isso. A expressão que eu estou falando é a expressão da autenticidade, é tirar de dentro para fora tudo que você é e expressar isso da melhor forma possível. Autêntica, verdadeira, e claro que tem técnica para isso, mas eu acredito que a construção da sua marca pessoal ela tem que ser tão forte que as pessoas elas não te buscam pelo que você faz, mas por quem você é. Então, o Bolsonaro, por exemplo, eles chegaram até mim por causa do João Mena. Entende? Porque eles viram algo que eu falei e eles gostaram. Perfeito. A partir do momento que eles gostaram, me abriu uma porta. Onde eu falei, quando vocês precisarem de mim, me chama, que eu posso retratar o Bolsonaro, eu posso fazer tal coisa, eu posso... Aí eu dei uma deixa, mas abriu a porta, porque eles gostaram. Então, assim, a pessoa precisa gostar de você. Claro. Se ela não gosta de você, ela não vai fechar nenhum negócio. Com certeza. Entende? Confiança, né? Exato, é a confiança. Então, assim, eu acredito que eu tenho... Eu não sou o retratista mais técnico. E aí tem vários colegas fotógrafos que ficam mandando mensagem, né? Falando, isso aqui tá muito ruim. Eu sei que não tá ruim, porque as minhas referências são altíssimas e eu sou extremamente chato com isso. E aí quando eu olho, às vezes um trabalho é um trabalho comum, meu trabalho não é comum, mas eu também sei que eu não sou técnico. Eu sei que eu sou mais sensível do que técnico. Então, assim, não é a fotografia que atrai as pessoas, entende? É o meu olhar, mas não é o olhar apenas no retrato. É o olhar perante o mundo. É uma conexão legítima. E eu acredito que todas as pessoas que a gente contrata em um certo nível, às vezes tu quer resolver um problema pontual, mas às vezes quando o investimento tem que ser muito alto, tu tem que se conectar com aquela pessoa. Então se eu quero um chaveiro, beleza, eu vou contratar qualquer chaveiro. É um problema, solução. Agora, às vezes eu quero uma mentoria. Ou às vezes eu quero algo que eu acredito que vai mudar minha vida. Eu não posso ir só pelo problema e solução. Eu tenho que ir pela conexão que eu tenho com a pessoa também. Com certeza. É o que faz a diferença, né? Como é que foi a experiência de fotografar o presidente para você? Então, antes disso eu já tinha retratado várias pessoas, né? Tinha retratado atores da Globo, artistas, tinha retratado pessoas influentes do meio do digital, né? E eu tinha essa vontade de retratar o Bolsonaro. E aqui é importante porque quando eu morava em Barreiras, na Bahia, no início eu só tinha uma bicicleta, uma câmera emprestada e as roupas do corpo e só, né? E nome sujo. Sim.
E uma vez eu estava conversando com um amigo meu, eu me lembro até hoje, a gente estava numa pracinha que tinha lá em Barreiras, e eu perguntei para ele qual que era o sonho dele, e ele perguntou para mim qual que era o meu sonho. E aí eu falei, cara, o meu sonho... Eu estava com a bicicleta, caminhando com a bicicleta, né? O meu sonho é ser um dos maiores retratistas do mundo, e eu quero retratar o Bolsonaro, eu quero retratar não sei quem, eu quero retratar... Eu citei uns 6 nomes. Os 6 eu já retratei. Que legal. Né? Então, todos que eu citei lá, eu já retratei. E eu me lembro que uma vez falaram assim, eu estava lá em Barreiras, e falaram, o Bolsonaro vem para Barreiras, me ligaram, tá vindo para Barreiras. Ele vem na data tal e tal. Cara, tu vai conseguir retratar ele e tal. Aí eu me preparei todo. Né? E soube o horário, assim, a informação sigilosa, não espalha para ninguém. Ele vai chegar às 8 da manhã, no aeroporto. Aí eu né? Consegui ir até o aeroporto. Quando eu estava chegando no aeroporto, cara, um monte de carro. Aí eu cheguei, informação sigilosa, nada. Tinha 2.000 pessoas lá esperando o cara. Eu não consegui chegar nem perto, né? Ali foi por terra. Aí passou um tempo. Tu vê, né? A vida ela vai te preparando, né? Eu não estava preparado para aquele momento. Então passou um tempo, comecei a empreender, comecei a ter resultado, tal, etc. Saí de Barreiras, fui para Florianópolis primeiro. Coloquei os pés pelas mãos lá, tive que dormir no carro. Isso eu já dei um salto, né? Já dei o salto da bicicleta, já tinha comprado um carro, já tinha tido estúdio, já tinha feito várias coisas. Aí me endividei com o estúdio, aí, cara, um monte de coisa. Fui para Florianópolis e achando que, vou dar um salto de fé aqui, porque aqui eu já cheguei no limite. E eu realmente ia chegar no limite em Barreiras, né? Aí fui para Florianópolis, aí passou um tempo, comecei a produzir conteúdo. E eu comecei a produzir por necessidade, porque eu pensei, cara, eu preciso expressar tudo que eu sei. E a partir disso eu comecei a crescer. Os meus stories começaram a crescer organicamente, muito forte. Eu nunca investi em tráfego de atrair seguidores, né? Orgânico. Eu sempre foi crescimento orgânico. E aí num desses stories chegou a Heloísa Bolsonaro, a esposa do Eduardo. E aí ela falou, olha só, eu fiz uma sequência de stories, ela, olha só, mandou uma foto. Aí na foto tava ela, o Jair e o Eduardo tomando café da manhã. Certo. E ela, tô mostrando teus stories pra eles. Legal. E ali o Eduardo começou a me seguir. Aí eu mandei pra ela, né? Olha, quando vocês precisarem, me chama. Só que passou 8 meses. Eles não tinham mandado nada. Okay. E eu aprendi na minha vida que tu não pode ser afoito nem ansioso, né? Então eu fiquei tranquilo. Até que um dia ele me chamou, o Eduardo, né? Aí ele me chamou pra fazer um trabalho pra ele. Falou, João, tô precisando de estratégia de imagem, tô precisando disso, daquilo, porque eu tô com uns objetivos aqui. E aí eu, e o que você imagina? Aí ele, olha, eu imagino que a gente pode fazer uma parceria. E eu, que tipo de parceria? Tu faz o trabalho para mim, a gente faz uma live juntos e eu publico uma foto te marcando. Aí eu, né? Tá de brincadeira, né? O cara me joga essa, jogou lá embaixo a parceria. Aí eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu faço a estratégia de imagem para você, de posicionamento, faço o retrato, vou no alfaiate contigo. Só que tu vai conseguir que eu retrate o Trump. E eu sei que tu tem o WhatsApp dele. Caraca, tu já... Eu ancorei lá em cima, né? Na lua já, eu chutei na lua porque daí o outro fica mais realista, né? Cara, boa essa estratégia, hein? Aí ele deu uma risada, assim, ele tava com o assessor, que o cara tá maluco, né? Aí eu, se não conseguir o Trump, o Jair Bolsonaro serve. Isso é boa, cara. Aí ele, cara, não sei se o Jair vai topar, não sei o quê. O cara, o não a gente já tem, vamos tentar, tô contigo. Aí beleza, fui lá para Brasília e ele foi me apresentar o Bolsonaro, né? Fui no gabinete do Jair Bolsonaro e eu pensando, o que eu vou falar, né? Como é que eu vou me apresentar? O que eu vou puxar de assunto com o cara? E aí eu pensei, eu venho de família militar. Ele é militar. Perfeito. Então, eu não vou me apresentar como João Mena. Aí eu cumprimentei ele falando, prazer, João Manuel Mena Barreto Neto, que é o meu nome, né? E é o nome do meu tetravô e do meu avô. E do meu tetravô é herói de guerra. Então é muito conhecido no meio militar. Perfeito. E aí ele, os Mena Barreto, não sei o quê, começou a puxar. Aí já puxou papo de um Mena Barreto que ele serviu junto, não sei o quê. Sabe? E aí ele, o Eduardo falou que tu quer fazer uma foto minha. Aí eu falei pra ele... Tirar um retrato. Ele falou, quer fazer uma foto minha. Aí eu falei, cara, eu não quero fazer uma foto. Eu quero fazer um retrato que vai entrar pra história. Perfeito. E aí eu mostrei um retrato do Churchill pra ele, que é o retrato mais impresso do mundo. Espetacular. E eu falei, o Churchill tem personalidade, tem história, mas esse retrato foi o que entrou pra história. Quando as pessoas pensam nele, pensam nisso. Fantástico. Eu quero fazer o seu.
Só que eu quero fazer mostrando a cicatriz. Nossa. Na verdade, forte. eu falei mostrando a marca de guerra. Forte. E aí o Eduardo tava de canto, assim, olhando, porque ele falou que ele não ia fazer. Porque ele disse que ele não mostrava nem em entrevista, não mostrava em nada. Muito forte. E aí o Jair meio que mostrou, marejou o olho, assim, levantou e começou a contar a história da cicatriz. E aí ele falou, vamos fazer. Aí eu saí de lá, aí não tinha como ficar, não tinha como não fingir normalidade, né? Eu saí de lá e cara, vou retratar ele e a cicatriz, né? E isso, marcou muito, né? Aí era numa quarta-feira, era uma terça, na verdade. Fui na alfaiateria com o Eduardo, montei toda a estratégia dele. Aí na quarta-feira eu esperando e nada. Na quinta-feira eu esperando e nada. E eles falando que ia ser na quarta, não foi na quarta, que ia ser na quinta, não foi na quinta. Até que sexta-feira, aí eu fui na casa do Jair Bolsonaro, tomei café com eles lá e retratei ele. E aí... Aquela foto foi um ícone, né? Aquele retrato rodou muito, né? Foi ali que teve uma explosão também no seu trabalho, né? Acho que ali na verdade, né? Quando eu postei esse retrato do Bolsonaro, eu perdi 40 mil seguidores. Né? Ali, acho que muitas pessoas elas começaram a se envolver com político, obviamente. Por um espectro político que, na verdade, assim, eu deixo bem claro na minha rede social. Cara, eu falo direto, eu retrataria o Lula. Entende? Mas não por uma afinidade. Sim. Porque eu sei qual que é a minha missão como retratista. E a minha missão como retratista é retratar personalidades históricas, pessoas que fazem a diferença, seja para o bem ou para o mal. Um empresário, por exemplo, a gente já recebeu orçamento de empresário de R$400 mil, só que o cara não é uma boa pessoa, Perfeito. Eu não aceito. Não está de acordo com os seus valores. Não está de acordo com os meus valores, mas ele é um empresário. Agora, um político, ele tem um fator social, assim, a nível histórico. Certo. Eu vou retratar ele. Perfeito. Entende? Perfeito. Agora, o empresário eu posso escolher, né? Porque daí se é dinheiro sujo vindo para mim, porque o Bolsonaro, por exemplo, eu não fui pago. Perfeito. Né? Foi uma parceria ali, porque eu entendo, cara, esse retrato é mais importante do que eu. Com certeza. E tu tá retratando a história também, né? Exato. Porque foi um retrato que marcou o Brasil ali. É uma imagem que tá relacionada com a história do país. Se quiserem mostrar a verdade, esse retrato vai estar nos livros de história. Com certeza. E tá ali o teu toque, né? Ali, sim, profissional, né? Não, é maravilhoso. Ou seja, isso é uma trajetória que você tem, é uma escalada que você tem reconhecimento, né? Reconhecimento. Sim. É só você fazer bem aquilo que você faz e você tem o reconhecimento disso, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. Agora, você, na sua vida hoje, né? Você é um empresário bem-sucedido, você consegue conectar com muitas pessoas, inclusive com jovens. Sim. O que é mais importante hoje para uma pessoa que se posiciona? Vamos dizer assim, uma pessoa que quer se posicionar melhor. Quais são os maiores erros de uma pessoa querer se posicionar numa rede social, etc.? Quais são os maiores erros que você observa? Eu acho que o maior erro é você enxergar a imagem como algo simplório, como algo que está na superfície. Porque não tem como você separar a imagem da sua psique. A imagem que você estrutura dos teus amigos, do teu casamento, da tua família, é tudo sobre imagem. Inclusive a autoimagem é a imagem que você tem sobre si mesmo. Então, eu acredito muito que está relacionado a uma estruturação da personalidade. Onde a tua imagem ela não é só o estilo, ela não é só uma mudança de roupa, mas ela é um se vestir com uma versão nova e, a partir disso, tomar novas decisões na tua vida. Então, eu tive que entrar em embate comigo mesmo várias vezes nesse processo, porque é uma mudança total. Você não pode colocar só uma roupa diferente. Você muda a sua postura, você muda quem você é. E é um processo psíquico. É um processo de transformação. Parece que quando você coloca, né? Eu lembro que eu comecei a trabalhar de terno e gravata. Eu trabalhei numa multinacional americana em São Paulo e era obrigatório o uso de terno e gravata. Naquela época, gravata Sim. ainda era muito usada. E você mudava a postura, né? Com certeza. Tanto nos negócios, nas reuniões. Mas a gente se sente, né, diferente. Você tá falando que é isso, que é você se posicionar e você se sente naquela estrutura, né? Psicologicamente, né? A formação da personalidade, né? Se você para analisar, então você tem ali as influências externas,
elas te influenciam sobremaneira na infância, mas elas continuam te influenciando até a tua vida adulta e até você morrer. Só que a questão toda é a seguinte, existe um certo processo da influência que é muito forte até os teus 8 anos de idade. Então, e esse processo é uma formação do caráter. Né? Esquece personalidade, é o caráter. O caráter é fixo. Sim. Então, uma pessoa sem caráter, ela sempre vai ser sem caráter a vida inteira. Perfeito. Depois dos 8 anos já não tem mais jeito. Já não tem mais jeito, mas não significa que ela vai ser uma pessoa ruim. Sim. Significa que ela vai ter uma inclinação ruim. Mas ela pode, né, segurar essas inclinações através da virtude. Sim. Só que até os 8 anos está formado e é como se fosse uma máscara. Que quando você tem 20 e poucos anos ali e tu vai olhar no espelho, quando você se olha, não é que você não se reconhece, você se reconhece, mas a grande verdade é que aquele não necessariamente é você. É uma construção, é um remendo de várias pessoas que passaram pela tua vida e te empurraram a ser quem você é. E normalmente, principalmente nos dias de hoje, essa pessoa ela vai nascer, viver e morrer sem se perguntar quem ela é. Existem os campos existenciais, mas eles são seletos a poucas pessoas. Porque se tu olhar, o mundo está no carnaval. Tá. O mundo está na superficialidade. Entende? Demais. Então, é claro, a pessoa, em algum momento, ela vai ter que se perguntar, será que esse sou eu mesmo? Afinal, quem eu sou? E isso, de fato, é uma mudança que quando você olha assim, cara, mas será que eu devo ter... Porque essas roupas nem fui eu que escolhi. Entende? Então, normalmente essas pessoas elas são levadas, assim, né? Tu ganha uma roupa de um familiar, tu não sei o quê, e aí tu vai... Então, a imagem, ela tá ligada com esse aspecto interior. Identidade. Com a identidade. A identidade, eu imagino que é um processo até mais espiritual, assim, um campo mais espiritual. A personalidade, ela é moldável, ela é mutável, ela pode mudar. Ou seja, são formas que você estrutura de acordo com onde você está. Então, por exemplo, aqui no podcast eu tenho uma postura que é comum de estar num podcast. Sim. Agora, eu com a minha esposa em casa é uma outra postura, eu com a minha mãe é uma outra postura, entende? Então, você vai se moldando a tua personalidade, os papéis papéis papel sociais. De filho, papel de professor, Exato, de pai. é a persona, né? O policial, ele vai estar na rua sendo policial, em casa ele é pai, ele é marido, entende? Então, a pessoa ela vai estruturando. Eu acredito assim, resumindo, né, em relação à tua pergunta, é uma pergunta extremamente profunda, né? Mas a pessoa ela tem que entender que uma mudança de imagem é principalmente uma mudança de vida, entende? Tu tá mudando a direção da tua vida. Se tu olha só como uma mudança de estilo, Sim. é isso que vai se tornar. Sim, não vai ser genuíno, né? Não vai ser genuíno, vai ser aí sim um uniforme. Sim. Que tu está colocando para cumprir uma função. E pode ser muitas vezes só uma capa, né? Eu quero me posicionar assim, mas eu não sou realmente assim. Mas eu quero me posicionar assim. Você acha que é o contrário? A pessoa tem que, dentro dela, ela tem que já se sentir assim? Ou ela tem que mostrar quem ela é? Ou, na verdade, ela tem que ser o que ela é? Eu acredito que esse eu quero que você falou... É diferente do... Ele é extremamente honesto. Tá. Ele é extremamente legítimo, porque tu quer. Ou seja, ninguém te falou para você querer. É você que quer. É um movimento do ego, mas ele é extremamente importante em algum momento. Porque a pessoa ela tem que olhar para o que ela quer, desde que não faça mal para uma outra pessoa. Mas aí ela está olhando para o que ela quer. O que eu quero? Por exemplo, eu quero mais dinheiro. Eu quero mais liberdade. Eu quero mais autonomia. E aí ela olha para ela hoje, eu não tenho isso. Por que eu não tenho isso? Porque eu sou quem eu sou. Não é verdade? Então tu vai ter que se transformar para você ter o que você quer. Tu vai ter que transformar comportamento, tu vai ter que transformar tuas habilidades, tu vai ter que transformar tua personalidade. Tudo isso é a personalidade. São as crenças, visão de mundo, tudo isso é personalidade. Então ela vai ter que mudar. Então eu acredito que começa por esse movimento do eu quero, e esse eu quero é extremamente honesto. Sem dúvida. Né? Porque é um movimento interior. E aí tu busca externamente. Né? É porque o eu quero é uma decisão. Né? Mas o que vai fazer essa transformação acontecer é o sair do eu quero e entrar para o eu sou. Né? Exato. O eu sou é a identidade. Sim. E essa identidade ela tem a ver com talentos, habilidades, com história, com a vida dessa pessoa, o chamado dela, a missão dela. Isso já é uma coisa mais... mais elevada, né? Mais elevada. Mais espiritual, exato. Isso tem a ver com o seu posicionamento de imagem, ou seja, eu vejo que às vezes as pessoas, principalmente os jovens, né, a maioria
elas estão olhando, né? Eu tenho uma percepção do que está à minha volta, né? Eu vou me identificar com grupos. Sim. Então existe aquela questão de associação. Aí eu Tribos, né? eu faço parte de tal grupo, faço parte daquilo. Mas e eu? A minha identidade? Ela tem a ver com algum desses grupos ou não? Sabe? Eu sou uma pessoa, por exemplo, você falou do temperamento melancólico, né? Eu tenho essa identificação contigo. Eu às vezes me isolava, estava no acampamento de jovens, eu me isolava ali, às vezes ficava olhando o céu, ficava contemplando lá. Um mundo comum. O cara é extraterrestre. É isso. E o cara começa a estudar coisas diferentes, começa a estudar sobre filosofia, essas coisas. E o cara, às vezes, não consegue se conectar. É aí que tá. Quem sou eu e como que eu posso fazer diferença? Eu acho que é por isso que o empresário me busca. Porque eu tenho essa visão sensível que o empresário é mega pragmático, né? O médico extremamente técnico, pragmático. E às vezes eles precisam de um olhar mais artístico e sensível para o posicionamento deles, para a marca pessoal deles. Eu acredito que não se dissocia, assim, se você para analisar, né, que nem você falou dos jovens, não tem como você não participar de um movimento. Em algum momento você vai, mesmo que seja um movimento interno ali, você com os livros, e se associa a um determinado tipo de filosofia, um movimento filosófico, né, uma visão de mundo. Perfeito. Mas o jovem é muito mais forte, né, uma causa. Às vezes é na música, é o roqueiro, é o metaleiro, né, às vezes é o punk rock e tal, ou é uma identificação que o cara tem. Só que tudo isso continua ainda na camada mais materialista. Uhum. Em algum momento, essa pessoa ela vai ter que ter uma transcendência, né? Sim. Em algum momento ela vai ter que olhar além dela. Né? Interessante tu falar isso, que na PNL a gente tem a pirâmide dos níveis neurológicos. O que é isso? A base é o ambiente. Tem pessoas que ficam ali só no ambiente e vivem aquilo. Sim. O nível de consciência é mais baixo. Depois tem o nível do comportamento, habilidades. E ali, a maioria das pessoas param, travam ali. Né? Ou seja, fazem terapia, mas não muda, não sai do nível, desse terceiro nível. Sim. E o próximo nível interessante, que é o nível de crenças e valores. E é ali que vai acontecer a mudança. E acima é a identidade, ou seja, quando eu me encontro, quando eu consigo mudar a minha programação mental, as minhas crenças e valores, que eu começo a entender quem eu sou. Sim. E o que eu posso fazer diferença nesse mundo. E aí que está uma coisa que, em algum momento da sua vida, ele acontece. Né? Tem um estudo dos setênios, né, de 7 anos, cada setênio ele tem uma característica específica na vida. E na sua vida, como é que foi essa questão da espiritualidade? Questão de buscar algo mais elevado. Como é que foi isso para você? Como é que é isso para você? O meu pai, ele era Rosa Cruz. Uhum. E ele tinha uma biblioteca de vários estudos místicos, esotéricos. Então, eu, desde jovem, essa era a minha base de leitura. Então, cabala, né? Várias coisas. Eu ficava lendo, gostava do mistério e da busca. Uhum. E fui de várias religiões. Já fui em tudo que você pode imaginar. E é por isso que eu tenho esse repertório que, inclusive, eu levo para a parte de simbologia, linguagem simbólica, né, a estrutura da realidade, que eu mostro, às vezes, no meu Instagram, uma visão de mundo que eu tenho. Uhum. Depois eu me converti, eu sou cristão, Perfeito. sou católico. Uhum. Eu já fui evangélico, uhum. né, então eu tive uma conversão que foi uma mudança assim, mística mesmo. Uhum. Uma experiência espiritual. Quando eu era evangélico, eu tive uma promessa na minha vida de um pastor, né, que eu acredito muito que foi movido por Deus ali. E esse pastor, eu estava na época lá da bicicleta, da câmera emprestada, e um dia ele nem me conhecia, nem sabia quem eu era, ele estava visitando a cidade, e aí ele colocou a promessa, olha, você te entregou uma profecia. Me entregou uma profecia, não? Você vai servir os reis dessa terra, pessoas muito bem-sucedidas, e você vai ser muito próximo por isso, e você vai sair daqui. Perfeito. Só que, né, isso estava numa realidade completamente diferente. Quando eu escutei aquilo, né, foi Deus vindo, eu chorei, me emocionei e tal. Mas durante muito tempo, aconteceu um monte de coisa. E sempre que acontecia, a pastora daquela igreja me falava, lembra da promessa. Por quê? Porque eu dormia no chão do meu estúdio, porque eu não conseguia vender, porque eu não conseguia fazer as coisas. Que caramba, cara. E naquela época tu recebeu isso... E isso faz lembrar daquele filme A Procura da Felicidade, né? Sim. O cara já enxergava lá na frente, mas ele estava ali naquele banheiro da rodoviária. Naquela situação, né? Coisa parecida, né? Exato.
E aí depois eu comecei a estudar mesmo, me aprofundar na religião, e que é uma busca constante, entende? Eu acredito que eu tenho o dogma sempre foi difícil de me pegar, né? Porque eu tenho essa questão do questionamento, da busca, entende? Então, mesmo hoje como católico, eu continuo lendo, eu continuo estudando, eu continuo, né, buscando para tentar entender as coisas. Fundamental. Então, eu acredito que é mais isso, né? É uma busca espiritual que está sempre Você é constante. um cara que lê, né? Que gosta de ler. Eu gosto de assuntos O seletos. que significa sabedoria para você? Na minha visão, a sabedoria ela tá em você buscar o conhecimento além de você. Ele está relacionado a certas atitudes que você toma, porque uma pessoa sábia é diferente de uma pessoa tola. Uma pessoa tola ela vai tomar uma atitude que vai prejudicar ela e outras pessoas. Uma pessoa sábia nem sempre ela precisa ser um intelectual. Eu já vi, por exemplo, sei lá, uma pessoa simples, mas que ela está no cotidiano dela fazendo o que precisa ser feito. E sempre que alguém precisa, ela ajuda. E por mais que ela não tenha dinheiro, por mais que ela não tenha inteligência empreendedora, nem nada disso, mas ela ajuda e ela está com o coração aberto. Para mim, isso é sabedoria. Entende? Então, eu acho que a sabedoria ela não tem a ver com o intelecto. Ela tem a ver com você estar disposto a fazer o bem e clarear o caminho para outras pessoas através desse exemplo. Eu vejo a sabedoria como algo empírico, inclusive. E é claro que existe a sabedoria a nível intelectual. Perfeito. Platão era um sábio, né? Mas assim, se tu olha para a vida dele, o exemplo da vida dele, tá tudo bem. Platão ele tinha um ótimo exemplo de vida, mas vamos pegar um outro sábio, tipo, sei lá, ou uma pessoa extremamente inteligente, Albert Einstein. Provavelmente cometeu muitos erros, né? Todos nós cometemos, né? Sim. Mas às vezes não era exemplo de vida. Então, será que ele era sábio? Talvez não, era um cientista. Sim. Entende? Quando você pega pessoas que influenciam grandes multidões, né? Obviamente que Jesus influenciou multidões por milênios. O ápice da sabedoria está ali, né? Da verdade. Então, quando você pega, por exemplo, mestres, né? Eles conseguem ter uma percepção diferente da realidade. Essa percepção diferente da realidade que eu acho que gera mudança. Uma mensagem que você daria, principalmente para os jovens, né? Para as pessoas que querem ter uma mudança na vida. Quais seriam os passos iniciais para a pessoa efetivamente ela chegar numa mudança positiva e se encontrar e se posicionar melhor? Olha, eu acredito que um dos melhores caminhos é você entender que primeiro você é jovem, então você tem muito tempo pela frente e esse é o momento de errar. E errar no sentido, não estou falando de um erro moral, não. Estou falando de você arriscar. Porque, por exemplo, eu estou com 33 anos e eu continuo arriscando. Tá. E eu acho que eu cheguei onde eu cheguei porque eu arrisco. E tem pessoas que têm medo de arriscar. Tem pessoas que elas ficam sempre no mesmo lugar. Ficam acomodadas. Então, assim, aquilo que você tem medo, eu sugiro que você olhe para aquilo como uma forma de... O teu joelho tremendo é um convite. Um degrau para mudança. Então, por exemplo, o cara tem medo de sair de casa. Sai de casa. Entende? Tu tem medo de abrir uma empresa. Abre uma empresa. Tá, não vou ser preconceituoso, eu falei dos jovens, mas tá, e uma pessoa que já tem uma experiência, vamos falar de gente que, viveu muita coisa, mas o cara quer se reinventar. Quer se reinventar e quer mudar. E geralmente no setênio do 46 anos, do 48 para cima, ou até mais, tá, dos 52 para cima, como é que essa pessoa vai se reposicionar? Porque a fase justamente é a fase da sabedoria, né? A fase que ele tem que entregar alguma coisa. E é aí que está a diferença. Porque é diferente de um jovem que ele não tem como articular o passado, porque as experiências deles vão começar ali, né? Essa pessoa ela já pode fazer isso com muito mais sabedoria. Né? Porque justamente ela tem a experiência dela. Tá. E essa experiência ela tem que agregar na construção de um reposicionamento, por exemplo. Só que eu acredito muito que uma das coisas que essa pessoa tem que fazer, uma pessoa que quer se reposicionar, que ela quer estruturar uma nova fase, ela também tem que tomar um certo cuidado com esse passado dela. Porque esse passado instalou crenças que nem sempre são verdadeiras. Perfeito. Então ela vai ter que também ser humilde. Muito bem. Né? Porque às vezes ela vai se deparar com uma coisa que ela não acredita. Mas justamente isso que ela acredita é o que está mantendo ela no lugar. E às vezes a pessoa tem dificuldade dessa humildade, né? O cara sabe demais, viveu demais, e fala assim, nossa, eu quero
me posicionar aqui com um jovem que está melhor do que eu em vários pontos. Sim. Isso é um desafio também. Exatamente. Eu tenho lá na empresa, né, uma pessoa que trabalha comigo e que foi meu aluno. Ele é fotógrafo, retratista, e ele está com 44 anos. Eu estou com 33. Ele está com 44, ele foi meu aluno quando eu tinha 29. E ele quis aprender comigo, foi aprendendo e tal. E um dia, quando vê, ele se tornou tão bom no que eu acredito que ele faz, e ele é advogado, só que ele abandonou o direito para se tornar retratista. E aí o cara vem trabalhar comigo. Hoje ele está aqui, trabalhando com a gente. Que legal, cara. Então, assim, ele se reinventou completamente e, cara, extremamente humilde, que é o Bruno Carim, né? Por quê? Porque ele é, intelectualmente, assim, um cara que leu muito mais do que eu, já viveu muito mais do que eu, mas quis aprender comigo, entende? Porque, né, ele olhou assim, pô, eu aprendo com ele também. A gente tem que aprender com todo mundo. Né? Todos. Né? Mas o fato é esse, a humildade é essa porta aberta do aprendizado. Bom, nós estamos chegando no final desse podcast. Passou rápido, hein? Passou muito rápido, né? E antes do João dar as mensagens finais, eu quero também reconhecer nossos patrocinadores aqui. Quero dar mais um presente da T-Shop. A T-Shop é um dos melhores chás, eu diria que um dos melhores do mundo. Nada contra os chás ingleses, pelo contrário, mas esse aqui é maravilhoso. Não sei se você gosta, mas eu amo. A T-Shop tem lojas aí no Brasil inteiro, passando oficial. É um presente. Que baita presente. Isso aqui eu vou tomar chegando na empresa. Maravilhoso. Já amo chá. É muito bom. E muito tem uma obrigado. loja em Gramado, inclusive. Meu convidado de estar indo lá também. Muito obrigado. E antes de eu te entregar meu livro, né, eu quero também... Esse aqui é meu livro, Metafísica, para quem não conhece. Tá? Faz parte da minha trajetória de vida, toda a minha caminhada, né, tanto na parte da espiritualidade, quanto na parte das terapias, da psicanálise, de outras áreas que eu venho trabalhando há muito tempo, programação neurolinguística, como professor, como treinador. Né? Então, a gente tem trabalhado e a gente traz aqui um conhecimento muito importante. Se eu tivesse acesso a esse livro aqui há uns 20 anos atrás, eu acho que eu teria tido outras percepções muito mais avançadas da minha vida. Então, eu escrevi justamente o que eu gostaria de ter lido há muitos anos atrás. Muito bom. E quero também agradecer muito a presença do João aqui e tá presenteando você com o meu livro. Eu sei que você gosta de ler, então... Lerei com o maior prazer. Uma alegria ter você aqui. E, além disso, os nossos patrocinadores Orienta Contabilidade, o maior escritório de contabilidade de Gramado. Com alegria eu falo da Orienta, tenho um grande prazer em falar dessa empresa. Também Hotéis Fiorese, que são meus parceiros há muitos anos. Hotel maravilhoso. Quando você vier a Gramado, fique no Hotel Fiorese. Também quero agradecer a eles. E, obviamente, nós temos outros patrocinadores que estão com a gente vindo. E é uma alegria sempre estar compartilhando com os nossos parceiros. Tá? Então, João, o que você deixa de mensagem assim, hoje final, falando de você, assim, um pouco... pensando assim, não, quem que é o João hoje, né? Olhando como que o João antigo e o João hoje, né? Como que você define quem é você hoje e o caminho que você quer? Porque você falou das mudanças, ok, mas a gente está sempre mudando. Sim. Tu falou para mim outro dia que teu posicionamento de roupa era diferente, tu queria se identificar mais com o pessoal daqui, de Gramado, e que eu preciso mudar alguma coisa. Então, assim, a gente está sempre em ajustes. Claro, né? sempre mudando. Eterno, né? Como que você se define hoje e o que você quer entregar? Assim, quem é você hoje? Como que você quer aparentar ou entregar para o público, para o seu trabalho? O que você quer? Quem é você? Defina você. Cara, eu acredito que eu tenho essa vontade de gerar impacto. Ela não cessa. Gerar impacto. E isso é muito bom porque... né, tudo que eu construí, que eu cresci, foi por essa vontade de servir e gerar impacto. Evidentemente, a consequência é você fazer mais dinheiro. Quando você faz mais dinheiro, você enriquece outras pessoas também. Né? Então, eu acredito que eu continuo com essa vontade, né, de expandir, tornando aquela profecia cada vez mais real. Porque existem pessoas que eu ainda não retratei e eu quero retratar. Existem pessoas além, que estão fora, que estão em outro país e eu quero retratar. Então, eu continuo aí com grandes ambições e desafios, né, pela frente, porque é desafiador. Porque por mais que hoje eu tenha a influência que eu tenho, às vezes tem... Por exemplo, eu quero retratar o Trump. Como que eu vou fazer isso?
E aí eu já conheci uma pessoa que conhece outra, que conhece ele, que não sei o quê, e aí começa a articulação, mas é tudo no tempo de Deus, né? Então, eu acredito que o que eu quero hoje é continuar servindo, ensinando as pessoas, mostrando para elas, né, o caminho. Hoje eu tenho uma imersão que é uma imersão presencial, que acontece algumas vezes ao ano. São 3 dias extremamente intensos, né, que é o MPI, de marca pessoal. Tudo que eu consegui construir hoje foi por causa da minha marca pessoal. Foi porque eu construí uma personalidade que às vezes as pessoas querem por perto. Tipo, pô, eu quero entender mais, quero conhecer. E, claro, eu tenho uma metodologia para isso, né? Então, eu ensino as pessoas a fazerem isso. E já ajudei, né, vários empresários, e que para mim é muito gratificante ver um empresário que às vezes ele está faturando 100 mil e pular para 500 mil, para 1 milhão, ou o cara está faturando 2 milhões e pular para 4, para 5. Isso é gratificante demais. Porque tu fica, cara, não é só dinheiro indo para o bolso dele, é o tanto de transformação que ele está gerando para os clientes, para os pacientes, para as pessoas que ele atende, porque a venda ela é uma ponte de transformação. Sem venda você não consegue entregar o teu melhor. Então, a venda é extremamente importante. E eu acredito que é isso, é muito sobre isso, entende? Eu estou nesse caminho de me tornar um líder cada vez melhor para os meus colaboradores, para as pessoas que trabalham comigo, né? Ser um exemplo, assim, mas eu também sei, né, que, como ser humano, sou extremamente falho e, por isso, eu também sou sempre aberto a feedback, a aprender, a olhar as pessoas com mais humanidade, entende? Então, acho que esse é o caminho que está sendo construído pelo João Mena hoje. Queria que vocês colocassem, Lucas, coloca o @ do João, o João Mena ali, e convidar você também para seguir o João ali. E ele tem muitas mensagens, é um posicionamento ali muito rico e eu recomendo você que siga ele. Então, quero agradecer demais pela Obrigado, presença, meu cara. uma alegria, um prazer ter você aqui e espero que venham outras parcerias e outros podcasts que a gente possa vir com outros convidados juntos. Amém. Quando eu tiver um podcast, eu vou te chamar também. Perfeito. Será uma alegria a gente estar junto. Fechado. E quem sabe tu não pode fazer o teu podcast aqui. Já é meu convidado legal. também, porque daqui a pouco a gente pode começar um projeto. Boa. Né, de desenvolver isso. Muito Tá legal. bom, Gente, cara. muito obrigado. Agradeço a todos vocês por estar junto. E até a próxima. Siga aí o nosso canal e também se inscreva e compartilhe com seus amigos. Gratidão e até a próxima.